pessoal, meu nome é Cristiane, eu sou jornalista aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, da assessoria de imprensa. Eu tô aqui com o professor Mauro Simões, que é docente e professor aqui na faculdade, ele é especialista em ética e filosofia política, e a gente decidiu fazer esse vídeo para a gente discutir, para a gente pensar sobre algumas, promover, né, uma discussão sobre algumas questões para além desse fla-flu político mais imediato que a gente está vivenciando nessa semana antes do primeiro turno das eleições presidenciais. Então, para que a nossa participação não se reduza a apertar botões na urna eletrônica de 4 em 4 anos, a gente resolveu conversar com o professor Mauro sobre alguns tópicos, alguns temas, né, professor? Então, professor, o que você entende sobre política? Nos diga. Em primeiro lugar, quero agradecer, Cris, o convite. Quando você me disse que pretendia promover essa discussão, eu achei ela imprescindível para esse momento. É um momento em que o Brasil vive uma efervescência política tão grande que é difícil com que nós paremos um minuto ou alguns minutos para a gente conversar sobre alguns assuntos relacionados às eleições. Eu gosto muito, respondendo a sua pergunta, de uma tese de uma filósofa belga chamada Chantal Mouffe, uma obra chamada O Retorno ao Político, e ela caracteriza exatamente aquilo que eu entendo também como política. A política é uma área em que há sempre confronto, há sempre disputa. Então, não dá para pensar o que seja política sem o confronto. Mas agora é preciso chegar num outro campo, em que não existe mais o antagonismo, não existe mais a dissidência. O que eu quero dizer com isso, afinal de contas, né? Sempre que a gente pensa em política, a gente pensa assim, como a gente vai conseguir conviver apesar da nossa divergência. Apesar de que eu vote em determinado candidato, apesar de que eu acredite em determinada ideologia, nós podemos politicamente construir uma sociedade democrática em que os anseios de uns e de outros possam ser satisfeitos pelos nossos representantes. Daí que seja imprescindível discutir nesse momento em que a divergência transformou o outro lado em inimigo, ou aquele a ser abatido, aquele a ser insultado. E ação política não significa isso, significa reconhecer que o outro lado tem parcela de razão, que o outro lado tem os motivos para acreditar nos candidatos, ou no candidato, ou na candidata que quer. Então, assim, mais difícil que possa parecer fazer isso, né, professor? Exatamente. Então, a ideia de reconhecimento do outro como uma pessoa que tem os seus interesses, tem as suas paixões, e no caso específico do Brasil, as paixões movem a política. As paixões movem a política. Então, é costume observarmos que alguém sempre diz assim, você vai votar em determinado candidato porque você não leu determinado assunto, você não leu determinada revista, não discutiu suficientemente. Nós apostamos muito, ou pelo menos uma parte significativa da sociedade, aposta muito no debate, na discussão. Só que isso está impossível hoje. O debate está impossível, porque justamente a sociedade brasileira, ela se desorganizou. Isso é muito importante porque nós sempre acreditamos que a sociedade civil é uma sociedade civil altamente informada e altamente organizada. Né? Na medida em que ela se desinformou, isso significa que ela procura encontrar em todo e qualquer lugar informação para qualificar a sua escolha, por optar por esse ou por aquele candidato nas eleições do dia 7. Ou seja, a política envolve tudo isso. Política envolve razão, política envolve paixão, política envolve emoção, mas o que ela não poderia envolver é a dissidência, o antagonismo e a inimizade declarada. Seria basicamente essa a ideia de política que eu acredito, uma política que consiga reunir no mesmo espaço pessoas com pensamentos distintos, diferentes, mas que conseguem manter a conversa, manter o diálogo. É uma aposta que eu não vejo no Brasil nesses últimos anos isso acontecer. Então a sociedade, de fato, ela se fragmentou. Professor, que papel que as redes sociais têm nessa polarização que a gente está vendo atualmente, que eu acho que é parte do que você falou, né, nessa sua resposta, nessa coisa de que às vezes o embate é tanto, ou parece que a gente não consegue escutar mais
os lados, né, os vários lados não conseguem quase se escutar mais. E eu estava lendo que tem até um pensador americano, não vou lembrar o nome agora, mas ele diz que está se dando o fim da sociedade civil quase, com essa incivilidade que é promovida pela polarização causada pelas redes sociais. O que você diria sobre isso? Essa pergunta é uma das mais importantes, né? Porque eu venho da área da filosofia. E filosofia, ela acredita piamente, Cris, que há uma verdade a ser encontrada. Sempre que a gente se dispõe a falar sobre determinado assunto, é preciso que você procure a verdade. No entanto, em 2006, a palavra do ano foi pós-verdade. Então, é uma palavra que não 2016, né? 2016. É uma palavra que não descrevia o momento, mas descrevia um ambiente em que a verdade perdeu sentido, perdeu significado. Né? Então, isso relacionado à política me faz acreditar no seguinte, que nós já não encontramos mais fontes alternativas para que a gente diga, olha, eu vou optar por esse lado ou por aquele lado. Eu já chego a tocar no tema das redes sociais. Mas o que eu quero destacar também é que em 2017, assim que o Donald Trump assumiu a presidência, no dia seguinte, uma conselheira da Casa Branca foi entrevistada e ela usou pela primeira vez uma expressão que faz todo sentido relacionado às redes sociais, que é o termo fato alternativo. A partir de agora existem fatos alternativos. Não existe mais uma verdade única a ser encontrada. E isso povoa as redes sociais de tal forma em que as pessoas não estão mais interessadas na verdade. A verdade é um assunto fora de moda. É preciso agora reconhecer que as decisões políticas ou os debates políticos não se resumem a serem realizados na ágora, como diriam os gregos, ou na praça pública, mas o embate é feito nas redes sociais. E não é um debate que procura ter como norte, como centro, a verdade. Ou seja, as discussões agora acontecem por intermédio de Facebook, as discussões agora acontecem por intermédio das redes pelo WhatsApp, pelo Twitter. Ou seja, e nesses lugares o que você encontra são fragmentos. Alguém poderia dizer assim, mas toda a sociedade, todo e qualquer um tem feito esse uso? Bom, o Donald Trump tem feito isso. Né? Sim, candidatos brasileiros têm feito isso e fazem isso, e eu acho que nenhum vai deixar de fazer isso, porque eles perceberam o potencial que tem. Também exatamente. Até recentemente, um dos responsáveis pelas Forças Armadas, General Vilas Boas, começou a se manifestar mais efusivamente por intermédio do Twitter. Ou seja, manifestar assim, institucionalmente por intermédio do Twitter. Ou seja, é um meio que a gente não pode desprezar, dizendo assim, para praticar política é preciso que você se retire, desligue o celular, desligue o seu computador e venha para o debate na praça. Parece que as redes sociais agora se transformaram no lugar em que as pessoas colocam seus posicionamentos e, mais do que isso, as suas crenças em disputa. Então as redes sociais são os lugares nos quais essas crenças muito arraigadas, elas são manifestadas, mas não existe o confronto, existe a busca de aniquilamento daquele que pensa de modo divergente. Então é uma disputa, Cris, é uma disputa assim, deslocada, você não encontra um vencedor. A meu juízo, são todos perdedores, porque afinal de contas já foi sacrificada a ideia de verdade. E nós nem falamos ainda, desculpe a interrupção, do surgimento ou do aparecimento do termo fake news. Porque muita gente acredita que as redes sociais também veiculam ou promovem a veiculação, a disseminação de notícias falsas. Mas fake news significa um ambiente em que nós não temos mais condições de distinguir o que seja verdade e o que seja mentira. O que seja verdade e o que seja mentira. Ou seja, agora a propagação é o que interessa. Sim. E podem ser ideias democráticas, podem ser ideias tolerantes, podem ser ideias altamente intolerantes e antidemocráticas. Então, ou seja, é um terreno ainda desconhecido. Nós não temos ainda critérios de avaliação moral ou política dos impactos que isso trará para a vida política. Mas uma coisa é certa, aquela confiança que nós tínhamos nas instituições
com o surgimento desse horizonte da pós-verdade, foi minada. Eu me recordo sempre do momento em que os britânicos votariam pela saída da Grã-Bretanha, o famoso Brexit, né? E que se descobriu mais tarde que, na verdade, a Cambridge Analytica, com as informações obtidas dos algoritmos do Facebook, tinham assim, informado desavisadamente a população que julgava ter condições para escolher. Nós vivemos esse momento, né? Nós acreditamos que quanto maior a informação que nós tivermos, mais nós saberemos votar ou escolher. Mas esse impacto das redes sociais ainda não foi mensurado, não foi medido. Então é uma zona cinzenta que se avizinha. Né? Aquilo que dizia, pode surgir crenças antidemocráticas, crenças intolerantes e misturadas com um discurso de veracidade. Então você acredita, passa a se acreditar politicamente hoje, muito na figura daquele que se apresenta. Então se o sujeito se apresenta como alguém com frases simples, curtas, America First, ou seja, América em primeiro lugar, ou seja, isso cai muito bem, né, porque está sujeito a múltiplas e variadas interpretações. Fica fácil para ouvir, fica fácil para entender. Exato, exatamente. Só que... E eu não estou aqui avaliando negativamente o eleitor, eu estou dizendo assim que todo e qualquer um está submetido a esse ambiente de poluição de informação. E daí vem, claro, você da área da comunicação, você sabe que vem aquela sanha de fazer fact-checking, ou verificação de dados, verificação de informações. Só que eu não sei se nós temos tempo no dia a dia para fazer isso. Há um colega, um amigo, que fez uma pesquisa recente, que a cada dia nós consultamos o nosso Facebook, o WhatsApp, em média 260 vezes por dia. Nossa. Eu sempre fico me perguntando se em meio a toda essa celeridade nós nos tornamos mais tolerantes com a mentira. Porque parece que não importa mais a veracidade, é o clima da pós-verdade, e se nós nos tornamos tolerantes com a mentira, nós tornamos tolerantes com os intolerantes. E nós acreditamos ainda que esses intolerantes podem ser trazidos para o terreno democrático. Então, ou seja, aquele mix de afaga, apalpa, bate, retroage. Nós ainda acreditamos num mito fundamental da política, Cris. O mito de que a gente possa coexistir pacificamente. Eu acredito que em política existem dois mitos, Cris. Mitos bons e mitos maus. O mito bom é aquele que promove a educação para que as pessoas possam conversar, dialogar, em que você respeita o outro, reconhece o outro, ainda que o outro pense de modo completamente divergente. Agora existe um mito muito mau, aquele que desagrega, aquele que fomenta a intolerância, fomenta o ódio. Esse é um mito que não é aceitável num terreno democrático. Aquele que diz assim, olha, nós não podemos aceitar que os judeus mereçam igual respeito e consideração, nós não podemos aceitar que quilombolas mereçam o mesmo respeito e consideração, nós não podemos aceitar, ou seja, é sempre esse mito de segregação e de separação. Uma dose de preconceito todos terão, inevitavelmente. Agora, o preconceito, quando vem misturado com a discriminação, é o surgimento do mito mau na política. Seria, em linhas gerais, isso. Ok. E, professor, sobre a democracia brasileira e essa falta de crença nas instituições, porque a gente tem que ter uma certa crença, uma fé, né, nas instituições. A democracia, enfim, a democracia brasileira anda mal das pernas, né? Como que tá isso? E por quê? Tem uma escritora síria que eu admiro bastante, chamada Ikram Antak. E ela tem um livro, o título já é simbólico, Cris. É Um Povo que Não Quer Crescer. Um povo que não quer crescer é um povo que não aprende, não desenvolve, ou as instituições não fomentam o espírito crítico. Mas o que eu quero dizer com isso é basicamente a ideia de que o espírito crítico atualmente vai tornando-se mais difícil na medida em que no cenário político, na disputa política, entram outros atores. Então você tem dois novos atores em cena que dificulta o exercício prático do espírito crítico, que são os meios de comunicação e o judiciário. Então os meios de comunicação com as informações já
não são buscadas na realidade. As informações hoje são buscadas nas redes sociais. As redes sociais são a fonte de informação dos veículos de comunicação tradicionais. Então há sempre uma mistura em que você não sabe distinguir. Se antes você lia, para dar um exemplo assim, ainda que muita gente considera que talvez não seja um exemplo apropriado. Imagine que você lesse diversos jornais nacionais e diversos jornais internacionais procurando fontes alternativas para observar se aquela informação era verídica ou não era verídica. Isso agora se confundiu de tal modo, deve haver algum critério para que a gente creia na informação que nos é passada. Então fica essa dúvida tremenda. E aí tem um outro ator que entra em cena, que é o judiciário. Há um tempo atrás, as cortes de justiça sempre eram lugares de símbolos que fomentavam o respeito, fomentava quase uma espécie de devoção respeitosa. Hoje em dia, a participação do judiciário na política faz com que se duvide, inclusive, da credibilidade. Então, você tem total razão, a democracia brasileira ela anda muito mal das pernas na medida em que permite o esfacelamento da sociedade civil e permite o aparecimento de figuras que não deveriam participar. Porque se há uma ideia fundamental da justiça, é a ideia de imparcialidade, é a ideia de equidade, um tratamento igual. Essa é a expectativa que todos têm em relação à justiça. Mas na medida em que você vê um ou outro entrando na esfera pública e se manifestando de forma enérgica, apaixonada por esse ou por aquele, de um lado ou de outro, essa crença nas instituições estáveis, ela começa a arrefecer, começa a decair e as pessoas começam a acreditar que cada um deve valer por si mesmo. E daí o enfrentamento é inevitável. Eu não sei onde isso há de parar. E nem poderia fazer esse exercício de futurologia, né? Ou seja, a expectativa talvez não seja a melhor nesse momento. Assim, a expectativa é que nesses últimos dias que antecedem as eleições, né, que o clima há de ficar muito pesado, mais pesado ainda, que a disputa seja muito maior, que a democracia ela sofra um golpe quase que mortal nas suas bases, né? Porque assim, você não tem mais como atribuir significado para uma democracia que está esfacelada. Então é preciso reconstituir o espírito crítico, reconstituir a ideia de sociedade civil. Sociedade civil é um termo que surge em contraposição ao Estado, né, para demandar os seus direitos e exigir que esses direitos sejam satisfeitos. Então é preciso reconstituir a sociedade civil para reconstituir o Estado. Então daria um novo ânimo, um novo vento de credibilidade às instituições. Mas isso ainda está por ser feito. Muito bom.